Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, dia 9 de novembro, a nossa igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Por isso, vamos juntos meditar o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje, celebrando a festa da dedicação da Basílica de Latrão, nós nos deparamos com esse texto sagrado, com este evangelho, em que Jesus, ao chegar no templo, morada do Pai, lugar de oração, ele percebe que ali estavam fazendo uma casa de negócios, comércios, mas o Senhor não permite. E nesse ato de não permitir, ele nos mostra claramente que a igreja, templo, ela deve ser respeitada. Ela deve ser um lugar sagrado. Ela deve ser um lugar de encontro. Às vezes nós vamos à igreja e não conseguimos ser acolhidos. Não conseguimos entrar em comunhão. Aqueles que ali estão não estão preocupados com o encontro. Não estão preocupados em proclamar a palavra do Senhor. Mas estão preocupados consigo mesmo. Estão preocupados em ganhar fama, dinheiro, poder. Ainda hoje, muitas igrejas, nossas igrejas, existem muitos cambistas, muitos vendedores, muitos charlatões. Mas Jesus, ele expulsa todas essas pessoas da casa do Pai. O zelo pela casa, pelo templo, pela igreja deve nos consumir. E devemos entender a importância. Hoje, quando celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão, nós não somente rezamos pela primeira catedral do mundo, que foi esta basílica, não somente rezamos pela primeira habitação do Papa, a Igreja Mãe de Roma, mas rezamos pela comunhão, a comunhão de toda a igreja. Esta basílica, que foi a primeira catedral, ela inspira
todas as igrejas do mundo, inclusive aquelas pequenininhas, aquelas que estão em construção, aquela que a comunidade está ali dando o seu suor, empenhando-se para dar a Deus e ao irmão um lugar melhor de encontro, de comunhão. Rezemos hoje, meus irmãos. Rezemos hoje para que a nossa igreja seja uma igreja da comunhão, uma igreja do encontro, uma igreja do amor, uma igreja do perdão. Que nós não tenhamos esse sentimento tão imundo de fazer a casa do Pai uma casa de promoção pessoal, uma casa de ganhar dinheiro, uma casa de oprimir as pessoas. Jesus condenou e Jesus continua condenando. Que hoje, nesta celebração, nós possamos nos alegrar. Nos alegrar porque somos convidados a ir a Jerusalém eterna e viver junto com o Pai que nos criou, o Pai que nos ama e o Pai que nos chama. Que Deus nos abençoe.